Olá pessoal, graça e paz para vocês. Bom estarmos aqui, nosso culto de quarta, para celebrar ao Senhor. Que momento bom estarmos aqui para louvar e exaltar ao nome do nosso Deus. E eu queria iniciar orando, pedindo para que o Senhor esteja abençoando as nossas vidas neste culto. Compartilhe esse vídeo com outras pessoas, tá certo? Estamos realizando alguns testes, né, em relação aos nossos cultos de quarta-feira, e eu espero que você saia desta transmissão abençoado em nome de Jesus. Vamos orar? Feche seus olhos em nome de Jesus. Pai, te agradecemos por mais um dia em tua presença, Pai. Queremos te pedir, Senhor, que tu possas estar abençoando a cada um de nós, a gente que compõe a tua igreja, Senhor. A gente que está aqui, Senhor, para te adorar e bendizer o teu santo nome, Senhor. Recebe, ó Deus, o nosso louvor, recebe a nossa adoração, Senhor, neste culto que eu tenho certeza que tu vais abençoar. Em nome e por amor de Jesus, é que nós te oramos e desde já te agradecemos com o perdão dos nossos pecados, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, gente. Vamos fazer uma leitura bíblica, não sei se vai passar aí na projeção, acredito que não, mas está lá no Salmos 84, no versículo 1, abra sua Bíblia aí em nome de Jesus, Salmo 84 no verso 1, ele fala assim: como é agradável o lugar de tua habitação, ó Senhor dos exércitos, sinto um desejo profundo, sim, morro de vontade de entrar nos pátios do Senhor, com todo o meu coração e todo o meu ser, aclamarei ao Deus vivo. Amém? A gente precisa lembrar, dia após dia, que nós temos um Deus, que Ele é poderoso, mas que acima de tudo, que Ele é soberano. E aí esse versículo me faz lembrar que o salmista, ele tinha prazer de estar na casa de Deus. Então, meu irmão, a gente precisa ter prazer de estar diante do nosso Senhor. E olha, tudo isso que está passando hoje, tudo isso, às vezes, a nossa igreja hoje, no momento que estamos passando, né, fazendo este culto aqui, a nossa igreja está com as portas fechadas, mas a igreja não fecha nunca, porque a igreja sou eu e é você. Então, meu irmão, antes da gente reclamar de por que isso acontece, por que a nossa igreja está fechada, por que está acontecendo uma pandemia, irmão, Deus é soberano sobre as nossas vidas. O Senhor é soberano e o nosso papel é de orar pelas pessoas que estão precisando, de ajudar e principalmente de agradecer a Deus pelo dom da vida, pelo privilégio que é poder estar aqui. Se você está aqui nesta noite, você é privilegiado. Vamos louvar. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor absoluto. Tudo que existe acontece, tu sabes muito bem, tu és tremendo. Do início, tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor absoluto. Existe, acontece, tu sabes muito bem, tu és tremendo. e apesar dessa glória que tens, tu te importas comigo também. Amor tão grande eleva-me, ama-me a
ti. Tu és tremendo. E apesar dessa glória, e apesar dessa glória que tem, o Senhor se importa conosco. tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me, amar-me a ti. Tu és tremendo. Tu és tremendo. Tu és tremendo. Tu és tremendo. Vamos orar ao Senhor, agradecendo a Deus. Vamos adorar, continuar em exaltação ao nome do nosso Senhor. Oremos. Pai, te agradecemos, Pai, porque Tu és soberano, porque tudo que existe e acontece está nas Tuas mãos, Senhor. Que a gente possa, Pai, entender e saber que Tu és Deus. Entender, Senhor, que muitas vezes as coisas acontecem porque elas têm que acontecer. Que a gente possa acalmar os nossos corações, Pai. Que a gente possa ter a certeza de que Tu estás no controle de tudo, Senhor. De todas as coisas estão debaixo da Tua autoridade. A Tua palavra diz que não cai uma folha sequer sem a Tua ordem, Senhor. Portanto, Senhor, que Tu possas abençoar o Teu povo, Senhor. Que Tu possas exaltar, Senhor. Que o Teu nome seja exaltado, Senhor. Que o Teu nome seja adorado, Pai. Que Tu possas receber, Senhor, nesta noite, Pai, nosso louvor, a nossa adoração, Senhor. Porque Tu és soberano e Tu és tremendo, como diz a música, Senhor. Nós Te agradecemos, Pai, por tudo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos louvar o Senhor. Vamos seguir exaltando o nome do nosso Deus. Declarem. Ele exaltado, exaltado nos céus, eu louvarei. Ele exaltado para sempre, exaltado seu nome, louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome. Ele exaltado, exaltado nos céus. Do início, exaltado. Exaltado, exaltado nos céus. Eu louvarei. Eu louvarei. Ele exaltado para sempre, exaltado seu nome. Louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome. Ele exaltado, exaltado. Ele é o Senhor, sua verdade. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome. Ele exaltado, exaltado nos céus. Aleluia. Ele exaltado, exaltado nos céus. Ele exaltado, exaltado nos céus. Aleluia.
Louvado seja o nosso Senhor. Amém, meus irmãos? Olha, estamos agora nesse momento de gratidão e pedido de oração. Se você tem algum pedido para fazer, coloca aqui, tá certo? Acho que é aqui, não sei. Ou aqui, enfim, você coloca aqui. No chat, tá certo? O seu pedido de agradecimento, ou o seu motivo de agradecimento, ou o seu pedido de oração, tá certo? Coloca aqui embaixo que nós vamos orar pela sua vida ou pela sua causa, tá certo? Enquanto isso, nós vamos louvar ao Senhor. O pastor, ele vai orar. Quando acabar o louvor, ele vai orar e aí já vai ser o momento da palavra, tá certo? Mas aproveite esse momento para interceder ao nosso Deus. Interceder. Coloque aqui embaixo nos comentários o seu pedido de oração e o motivo de agradecimento. Pois o Espírito Santo, a palavra diz que o Espírito Santo, ele ouve até os gemidos mais inexprimíveis. Quando nós estamos sem palavras para nos expressar diante do nosso Deus, o Espírito Santo, ele faz esse papel de consolador, de ajudador. Então, conversa com ele. Coloca os seus pedidos diante dele, que eu tenho certeza que ele vai ouvir, que o Senhor, lá dos céus, ele vai ouvir a nossa oração. Vamos louvar. Espírito Santo, ore por mim, leve para Deus tudo aquilo que eu preciso. Espírito Santo, use as palavras que eu necessito usar, mas não consigo. Me ajude nas minhas fraquezas, não sei como devo pedir. Espírito Santo, vem interceder por mim. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Ti. Espírito Santo, vem orar por mim. Estou clamando, estou pedindo, só Deus sabe a dor que estou sentindo. Meu coração está ferido, mas o meu clamor está subindo. Ajude nas minhas fraquezas, não sei como devo pedir. Espírito Santo, vem interceder por mim. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Ti. Espírito Santo, vem orar por mim. Estou clamando, estou pedindo, só Deus sabe a dor que estou sentindo.
vamos ter o nosso momento de oração com o nosso pastor. Logo em seguida, a mensagem. Que você continue aqui conectado com Deus, conectado com a palavra dele, tudo que ele ainda quer falar ao seu coração. Amém? Ok, vamos orar, vamos pedir a Deus que Ele abençoe nossas vidas, que o Espírito Santo de Deus paire sobre você neste momento, que as bênçãos do Senhor sejam sempre repletas na sua vida. Oremos, Pai, obrigado, porque podemos estar aqui como sempre fazemos na quarta-feira, ouvindo a Tua Palavra para a nossa edificação, para o nosso crescimento e fortalecimento espiritual, orando e intercedendo uns pelos outros e louvando o Teu nome, porque és digno de honra, de louvor e de glória. Também ensina-nos a Tua Palavra neste momento, abre nossa mente, nosso coração, para que esta Palavra entre e permeie toda a nossa vida, todo o nosso ser. Oramos te pedindo no nome de Jesus. Amém. Amém. Nós estamos numa série nas quartas sobre discipulado. O que é ser discípulo? Como fazer para ser esse discípulo multiplicador? Nós estamos caminhando num projeto de ser uma igreja multiplicadora. E essa é uma caminhada longa de aprendizado e ensino. E igreja multiplicadora começa fazendo discípulos. E fazer discípulos foi aquilo que Cristo nos ensinou. De ir por todo mundo, fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado. E eu não esqueço essa promessa, e eis que estou convosco todos os dias. Amém? Até a consumação dos séculos. Vamos abrir a Bíblia no texto que nós vamos ler. Está em Zacarias. Ele tem um texto que me chama a atenção, porque Zacarias é um profeta, mas essa sua palavra, ela perdura até hoje. Nós não podemos esquecer disso. Zacarias capítulo 4, versículo 10. Zacarias 4, 10. Diz assim: portanto, aqueles que acham insignificante os dias e os pequenos trabalhos, pequenos começos, ficarão agradavelmente surpresos ao verem a pedra principal. Quando Zacarias escreve isso aqui, ele está dizendo que nós não podemos esquecer os pequenos começos. Eles estavam construindo o templo em Jerusalém e eles não podiam esquecer que aquele início, que aquele começo iria perdurar uma história eterna. Assim mesmo também é na igreja, no discipulado, nos pequenos começos, que não, às vezes não encontramos valorização. Temos falado disso na última quarta-feira, nós falamos sobre que o grande elão, o grande desejo, o grande afã do homem é ter grandes multidões, ministrar a milhares de pessoas, ser reconhecido como um grande apóstolo, profeta, como um grande ministério. Excelente, amém. Mas aquilo começou lá com uma semente. Alguém que ministrou a palavra àquele, e o seu ministério foi grande. Pode até ser que não seja grande todo o tempo, mas importa mesmo são os pequenos começos. Por que dizer isso? Porque é muito difícil para a gente nos identificar com os grandes identificadores, os grandes multiplicadores, os grandes edificadores. E quando a gente fala em grandes multiplicadores, grandes edificadores, a gente vai para a palavra de Deus e vamos encontrar discípulos, como Paulo, grande multiplicador, grande disseminador, pregador do Evangelho de Cristo Jesus. Encontramos Pedro,
Poucos de nós vamos exercer grandes ministérios, grande autoridade, grande poder espiritual como Paulo e como Pedro. E ainda poucos pregarão um sermão, por exemplo, como Pedro, que pregou no dia de Pentecostes, e 3.000 pessoas se converteram naquele culto. Imagine vocês, numa pregação, a gente é raríssimo ver isso hoje no mundo. E o nosso trabalho parece até que não é visto, ou a gente acha que os nossos frutos, o fruto do nosso trabalho não está dando o vigor e não está frutificando como a gente acha que deveria frutificar. Mas nós não podemos deixar que isso nos desencoraje, pois há homens e mulheres da Bíblia com quem nós podemos nos identificar em nosso desejo, na nossa ânsia de fazer discípulos. E eu queria contar alguns para vocês, trazer aqui à memória alguns homens e mulheres que começaram plantando uma pequena semente no coração de alguém, e aquela semente multiplicou-se de forma extraordinária. Primeiro, André. Nos evangelhos, André estava sempre trazendo pessoas para Jesus. E ele um dia trouxe seu irmão Simão. E isso está em João capítulo 1, de 40 a 42. Ele trouxe Simão. E este Simão, sabe quem era? Pedro, o gigante da fé. Tornou-se um grande pregador, trazido pelo seu irmão Simão. E André também, sabe quem foi? Aquele que achou aquele menino no meio da multidão, que trouxe aquele lanche. Ele identificou aquele menino, e foi ele que, identificando aquele menino, o menino trouxe o seu lanche, e o seu lanche multiplicou para muitas vidas. 5.000 pessoas que se alimentaram naquele dia, todos ao lado de Jesus. E quando os gregos quiseram conhecer Jesus, eles perguntaram lá em João 12, de 20 a 22, Senhor, queremos ver Jesus. Sabe quem levou eles? André. Contudo, foi ao alcançar o seu irmão Pedro que o ministério de André se estendeu até hoje. André ficou conhecido porque ele levou seu irmão Pedro a Jesus, e levando-o para ser apóstolo, o evangelho se expandiu, começando naquele dia de Pentecostes. E Pedro evangelizou milhares de judeus que confiaram em Cristo Jesus. Isso está lá em Atos capítulo 2. E os que se converteram em Jerusalém mais tarde saíram de lá por causa da perseguição, Atos capítulo 8, e viajaram para outros países, para outras terras, chegando em Antioquia, onde outros judeus se converteram através da evangelização pessoal deles. E quando Pedro cresceu em graça, seu conhecimento se elastificou, quando Jesus o chamou e ungiu Pedro, Deus lhe deu poder para abrir a porta da conversão dos gentios. E aí a gente vai conhecer a história de Cornélio, por exemplo. Sabe o que significa isso? Multiplicação. De André a Pedro, aos milhares de convertidos, e a primeira igreja missionária em Antioquia, André realizou uma pregação através da evangelização de algumas pessoas, ele levando um por um. A gente quer levar muita gente, né? A gente quer, na nossa pregação, que muitas pessoas venham a Jesus, mas nós esquecemos que discipulado é não só evangelizar, mas é discipular, um a um. E André participou da recompensa de que o seu irmão Simão Pedro mais tarde realizou para o reino de Deus, através dele apenas levar aquele seu irmão. É desta forma que eu e você podemos nos identificar e expandir o Evangelho de Cristo Jesus, através de um por um, alcançando apenas uma outra pessoa que possa se multiplicar através da minha vida, na vida dele. Isso significa vida na vida, é a gente pegar alguém e ensinar, caminhar juntos, dedicar tempo para ver aquela pessoa um multiplicador de discípulos de Cristo Jesus. Que bênção, amados. Vamos para um outro exemplo, João, o apóstolo, treinou homens. As suas cartas, primeira carta de
de João, segunda e terceira, as suas epístolas dirigidas aos líderes eclesiásticos, revelam a sua responsabilidade como pai espiritual. E a história da igreja registra que João treinou, capacitou, foi uma testemunha poderosa, dinâmica, logo depois na história da igreja, chamando Policarpo, Irineu, que se tornaram pastores, e esses homens deram as suas vidas durante a perseguição lá no segundo século. Contudo, através da multiplicação, o seu ministério continua até hoje. João. Outro exemplo, Barnabé. Lembra de Barnabé? Em Atos 4, nós encontramos um cristão chamado José. Homem suficientemente próximo dos apóstolos, tão próximo dos apóstolos que deram o nome a ele Barnabé, o encorajador. Que homem extraordinário era Barnabé. Ele ouvira o testemunho de um jovem convertido chamado Saulo. Saulo havia se convertido, mas era alguém que não podia se aproximar dos apóstolos por conta da sua perseguição aos cristãos durante toda a sua vida. Saulo de Tarso se converte, dá um testemunho, e Barnabé vê aquele testemunho e percebe que aquele testemunho é genuíno. E sabe o que ele faz? Ele leva Saulo até aos apóstolos, apresenta aos apóstolos, e Barnabé sempre olhava para os problemas das pessoas como uma possibilidade de transformar a vida daquela pessoa, enxergando nelas a graça de Deus, enxergando nelas o poder de Deus. E quando Saulo viajou para Jerusalém, todos tinham medo de Saulo, todos, mas Barnabé todavia confiou em Saulo, apresentou Saulo diante dos irmãos. Mais tarde eles se empenharam juntos durante 1 ano no ministério pessoal em Antioquia. Lá em Atos capítulo 11, 22 a 26 fala disso. E Paulo já havia sido ensinado particularmente pelo Espírito Santo durante 3 anos naquele deserto, mas Deus usa Barnabé para encorajar, refinar, fortalecer aquele rabi muito talentoso, porém sem poder se aproximar dos apóstolos, porque todos tinham medo de Saulo. Sabe, queridos, como é importante a gente treinar e capacitar alguém que muitas vezes não é visto como alguém que pode fazer grandes coisas para o Senhor, mas nós precisamos ter esse olhar espiritual. Barnabé também decidiu discipular o seu sobrinho João Marcos. Quando João Marcos, depois de um tempo, abandonou a primeira viagem com Paulo disse: não, ele não pode ficar mais comigo. Ele abandonou a primeira viagem, estava confiando em João Marcos. O que aconteceu então? Barnabé continuou investindo na vida de João Marcos. Na divisão de opinião entre Paulo e Barnabé, João Marcos então foi acolhido por Barnabé e permaneceu ali muito tempo com Barnabé. Mas lá em 2 Timóteo capítulo 4, versículo 11, agora Paulo, quando pede a Barnabé: traga meus livros, traga a minha capa, mas olha, Barnabé, traga junto com você também João Marcos, porque ele me é muito útil no ministério. Por que aquela mudança de visão em relação a alguém que tinha antes desistido? Por conta do treinamento, da capacitação que alguém faz na vida do outro, transformando um desertor num ajudador. Certamente nós não somos capazes de avaliar João Marcos também, mas a minha avaliação a João Marcos vem da capacitação, do treinamento, do acompanhamento que Barnabé fez na vida dele, e depois isso foi reconhecido pelo apóstolo Paulo. O que significa isso? Que Deus usou um multiplicador para desenvolver aquelas habilidades em João Marcos que Paulo não tinha visto. Como isso é importante, queridos. Habilidades essas que estavam escondidas,
ocultas em João Marcos, mas que num olhar minucioso Barnabé via perfeitamente. Assim somos nós. Quantas vezes nós não damos crédito às pessoas que, olhando para elas, as pessoas, não, ele não vai ser líder não, nunca ele vai ser, gente, olhe bem. Mas tem alguém que está olhando, tem alguém que está observando e dizendo, vocês não estão vendo o potencial dela, o potencial dele. Sabe o que é essa visão? Só quem dá é o Espírito Santo de Deus. Vamos a outro exemplo, Áquila e Priscila. Paulo começou uma outra cadeia de multiplicação quando encontrou-se com Áquila e Priscila. Este casal cuidou e discipulou de um homem chamado Apolo, lá em Atos 18. Os judeus ficaram poderosamente convencidos através do ministério didático de Apolo. Deus formou uma cadeia a partir dali de 4 gerações multiplicadoras. De Paulo a Áquila e Priscila, depois Apolo e finalmente os judeus. Paulo alcançou muitos outros de maneira pessoal, através do investimento na vida de pessoas. E olhando para Áquila e Priscila, a gente vai ver que muitos casais precisam de treinamento, precisam de acompanhamento. E aí então a gente vai ver nessa cadeia de multiplicação, todos nós podemos, todos nós somos capazes. E o livro de Atos tem um grande segmento daquilo que a gente pode aprender para ser uma igreja multiplicadora. O que quer dizer com isso? Que eu e você, nós podemos multiplicar. Olhando essa cadeia de multiplicação, chegamos àquilo que a gente chama de reprodução espiritual na igreja do Senhor Jesus Cristo. Como nós precisamos ter uma outra visão do discipulado, não é mais aquele discipulado que dura só 3 meses numa sala que chamávamos antigamente de catecúmenos. E as pessoas perguntavam, o que é catecúmenos? Era a sala dos novos convertidos, daqueles que estavam iniciando a sua carreira espiritual, mas ao final daquele período, eram dispersos até dentro da igreja, esquecidos, abandonados. E hoje nós temos essa visão que discipulado é para a vida toda, até que aquele discípulo também comece a reproduzir e multiplicar o seu discipulado na vida de outros discípulos. Nem André, nem Barnabé eram tão talentosos como as pessoas que alcançaram depois. Contudo, ambos compartilharam alegremente o que Deus fez na vida deles, e ambos participaram de recompensas espirituais dadas por Deus através do seu trabalho. Isso nos encoraja, meus irmãos, por exemplo, a ver como André, como Barnabé, como João, como Paulo, como Áquila e Priscila foram capacitados pelo Senhor, dando a eles direção, e este fator é essencial para a multiplicação. Nós, como igreja multiplicadora, não podemos deixar aqueles pequenos começos, como lemos no início de Zacarias capítulo 4, serem deixados para trás. Pequenos começos que às vezes não são tão valorizados, mas que se a gente investir, é como uma pequena semente que você planta, rega, aduba, e você vai ver o fruto daquele trabalho tempos depois. Assim também é na vida das pessoas. Que nós possamos ser estes multiplicadores. Sabe, você vai fazer isso onde você estiver, com quem você estiver. Eu estava dizendo semana passada, quero dizer hoje de novo, que algumas vezes não fiz apelo, que quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo não é a mensagem, é o Espírito Santo. Aí uma senhora então, mas pastor, o senhor não fez o apelo, pastor? E eu trouxe uma pessoa para se converter hoje. Olha assim, mas por que você não fez o apelo? Aliás, você já devia ter evangelizado essa pessoa lá, ter discipulado lá, e ela já vinha assim convertida, sem necessidade de esperar um apelo no final do culto.
O que é que você fez? Não, estou trazendo ela para o Senhor converter. Não sou. Geralmente acontece isso. Mas isso é falta de quê? De uma consciência de que nós não podemos depender de um ministro, de um pastor, de um profeta, de um apóstolo, de alguém cheio da unção e do poder de Deus. Você pode. Comece. Só comece. E aí você vai ver o fruto desse trabalho. É assim, numa igreja multiplicadora, através de pequenos grupos, nas casas, nós vamos multiplicar o reino de Deus. Vamos orar, vamos pedir a Deus que nos dê essa sabedoria, que nos dê esse poder de multiplicação. A partir de cada um, nós podemos fazer a obra do Senhor. Aqueles iniciantes, pequenos começos, mas que foram extraordinários, foi nos dado também o Espírito Santo. Deus nos deu o seu Espírito para que a gente possa fazer a sua obra. Amém? Assim seja na sua vida, na vida de todos nós, em nome de Jesus. Oremos. Obrigado, Deus, porque nos desse um dia o teu poder. O Senhor disse: eis aí, eu vos dei autoridade para pisar de serpentes e escorpiões e todo o poder das trevas, e nada, absolutamente nada, vos fará dano algum. O Senhor disse: ide, fazei discípulos de todas as nações, ide, pregar o evangelho a toda criatura, e eu estarei convosco. Obrigado, Deus, por esses pequenos começos, que é o Senhor que vê. Às vezes nem sempre a gente vê, mas o Senhor está vendo. Isso vai frutificar e vai multiplicar a tua igreja. Te pedimos, te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos cantar mais uma música para a gente encerrar o culto dessa quarta-feira. Amém. Vamos louvar ao Senhor, exaltar o seu santo nome, sempre rompendo em fé, como aquela música diz, que é bem conhecida, que a gente possa estar vivendo dia após dia, em fé, multiplicando-nos cada vez mais, em nome de Jesus. Vamos louvar o Senhor. Cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares que atravesso me levam pra perto de ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Ousadia vou mover o sobrenatural, vou lutar e vencer, vou plantar e colher, e a cada dia vou viver rompendo em fé. A cada dia vou viver rompendo em fé. A cada dia vou viver
decreto de flexibilização no governo do estado de Pernambuco. A gente volta no próximo domingo, às 16h30. Vamos estar voltando, teremos a ceia do Senhor, vai ser um momento muito especial para todos. Convido você a estar conosco, domingo, às 16h30. Alguns perguntam, não, por que às 18 horas? Por que não às 18 horas? É porque a gente ainda, nos sábados e domingos, as igrejas não podem funcionar se não for até às 18 horas. Então vamos orar, vamos continuar nos cuidando, usando máscaras, álcool gel, fazendo todo o possível, porque nós somos transmissores de saúde, somos transmissores de paz, transmissores do bem, nós somos os transmissores da graça, do amor e da misericórdia de Deus. Não podemos ser os transmissores deste mal terrível que está assolando. Então, por isso, estaremos obedecendo a esse projeto do governo do estado e da Secretaria Estadual de Saúde e dos órgãos de saúde do nosso Brasil, dos nossos municípios, em todos os lugares. Então, domingo, 16h30. Mas igreja é igreja, não tem horário. Igreja é em todo tempo. Igreja é em todo momento. Se fosse para ser de manhã, estaremos aqui de manhã. Se fosse para ser qualquer hora, estaremos aqui. Mas estaremos, então, 16h30, próximo domingo. Então, Deus abençoe. Até domingo, se Deus assim nos permitir. E a graça, o amor, e a misericórdia e a compaixão de Deus seja conosco, esteja com todo o teu povo na face da terra, hoje e para todo sempre. Amém. Deus abençoe a todos. Rompendo em fé, minha vida se revestirá do teu poder. Rompendo em fé, ousadia vou mover o sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher, e a cada dia vou viver rompendo em fé, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Ousadia vou mover o sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher, e a cada dia vou viver rompendo em fé. E a cada dia vou viver rompendo em fé. E a cada dia vou viver rompendo em fé. Tchau, pessoal. Até domingo, se Deus quiser.